Nesse conteúdo nós vamos falar de três empresas, né? Inclusive foi pedido de inscritos do nosso canal para a gente trazer mais conteúdo sobre ela. A gente vai falar de uma empresa de um segmento que vem aí em ascensão no mercado brasileiro, a gente vai falar de outra que tem aí um grande portfólio de ativos e também possibilidade de enormes pagamentos de dividendos, e a outra que está num cenário de desafio, mas a gente enxerga que pode ser aparentemente aí apenas no curto prazo, e ela também paga excelentes dividendos. A gente vai trazer detalhes. Se você tem uma dessas companhias, já deixa ali o like, já deixa os comentários, quantas ações você tem, se você está comprando, está analisando uma delas, e deixa também outra empresa aí que você gostaria que nós realizássemos conteúdos sobre elas. A gente vai deixando na nossa agenda. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, é gratuito, faça parte do nosso canal. A gente começa falando aqui de uma empresa interessante que é a Melnick, né? O código dela aqui MLK3, né? A empresa do segmento de construção, né? Incorporação imobiliária. Ela está na região hoje dos R$3 aqui, está crescendo 7% nos últimos 12 meses. Ela tem um bom desconto, né? PL está baixo, o valor patrimonial também, e ela paga aqui 16% aí nos últimos 12 meses de dividend yield. Então, um bom dividendo pelo custo que a companhia tem hoje, né? Uma ação barata, na região aqui dos R$3, ela tem uma boa atratividade de retorno aos seus investidores. O que chama a atenção dela aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui da parte estrutural dela, né? De como ela ganha dinheiro, gera receita. Ela tem um foco mais na região sul, né? Mais especificamente na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a companhia ela tem essas vendas mais centralizadas na região sul, tem poucos lançamentos, não é uma companhia que vai ter grandes lançamentos imobiliários. Isso é bom, por um lado, que você tem um controle maior do seu custo, né? O fluxo de caixa também acaba sendo mais previsível. Por outro lado, você não vai ter uma empresa que vai dobrar de tamanho, triplicar aí de forma muito mais rápida, né? Ela tem esse perfil dela que é mais a parte de segurança, né? Uma empresa bem conservadora. Está num segmento que é cíclico, né, imobiliário, mas ela é uma empresa que paga dividendos de forma recorrente. A gente vê aqui também pelas entregas dela, né? A empresa entrega as suas obras ali tudo redondinho, então gera qualidade, gera principalmente receita recorrente. Ou seja, os clientes gostam, né, de comprar pela qualidade que a companhia tem. Isso gera credibilidade e, consequentemente, você tem ali um fluxo de caixa, um lucro muito mais previsível para esse segmento que é bem cíclico, né, no Brasil. Olhando para o ponto aqui, principalmente do resultado dela, que traz os indicadores positivos, né? Nós temos o PL dela hoje, é o menor PL, né? Desde 2020, o PL estava 37, a empresa melhorou um pouco na eficiência, mas pode melhorar ainda mais. A gente vai ver que hoje ela tem uma dificuldade que ela pode reduzir aí ao longo do tempo. Então você vê, o PL lá em 2020 era 37, agora o PL está na casa de 4, né? Então teve uma redução bem significativa aqui quando nós falamos do PL. Outro ponto, né, que chama atenção na companhia é o dividend yield hoje, né? Está na faixa aqui de 16%, mas já pagou 34% de dividendo. Então, ou seja, o dividendo é um ponto forte da empresa, né? Já pagou 34%. 2023 era 11, 2024 11 também. Então ela vem aí nos últimos 3, 4 anos aí, ela deve manter, né, um bom nível de dividendo aqui para esse segmento de construção. É algo bem raro, né? São poucas empresas que conseguem entregar um bom dividendo por ação. A margem líquida também, ela vem aumentando, ó, a média dela é 9, né, 9,3, e hoje ela está com 11% de margem líquida. É importante manter a margem líquida, que vai continuar dando para ela ali mais rentabilidade. Uma empresa interessante, né? Apesar de não ser uma empresa com foco em grandes crescimentos, não vai entregar dobrar de tamanho, mas assim, é uma empresa bem redondinha que paga bons proventos. Para você que está procurando ou estudando aí, pode ser uma opção para você estudar e levar em consideração. Temos também aqui o valor patrimonial dela, o valor justo seria de R$5,22, né? Então você viu que desde 2020, ó, o valor patrimonial está nessa faixa, né, de R$5 ou 5 e pouquinho, não altera muito, porque não é uma empresa que vai crescer tanto, né? Ela é uma empresa que gera caixa
gera ali pagamentos de dividendos e gera um bom retorno, né, para o acionista que está buscando esse tipo de companhia. Seguindo aqui com ela ainda, né, o ponto importante também, o valor de mercado hoje 658 milhões, o patrimônio líquido 1 bilhão de reais, a dívida 468 milhões. Então, parece que o patrimônio líquido tá legal aqui, mas quando você pega a dívida ainda é um ponto que ela pode melhorar muito, tá? Principalmente se tiver aí nos próximos anos a redução das taxas de juros. No Brasil, né, no cenário atual, principalmente com a questão de algumas sanções aí impostas por outros países, né, Estados Unidos, as tarifas, tem a questão do Brasil mesmo, né, estrutural, de gastos do governo. Então, as taxas de juros não vão cair de um ano para o outro. Vai demorar aí uns 2, 3, até 4 anos para começar a baixar mais ainda as taxas de juros. Abaixo de 2 dígitos, né, a Selic seria ideal para esse segmento aqui imobiliário, mas a gente vê aí nos próximos 3, 4 anos quase impossível a Selic ficar abaixo de 10%. E vai pesando aqui nos juros de dívida, né? E o caixa dela disponível está aqui 234 milhões. Olhando aqui para a parte principalmente dos lucros, né? Você tem aqui hoje a empresa ela é lucrativa, né? Inclusive os últimos 12 meses, 1 bilhão de receita para 164 milhões. Só não é maior o lucro líquido dela acumulado porque tem ali as dívidas, né? Acabam consumindo juros de dívida da companhia. Então a Melnick é uma boa empresa, tem esse desafio da dívida para você ficar acompanhando aí você que quer colocar ou está estudando alguma companhia desse segmento imobiliário. Falando de dividendos dela, né? Ela paga dividendos recorrentes, inclusive teve o último anúncio agora no dia 29 de abril, que foi a Datacom, e vai pagar no final do ano, dia 31/12, ela paga 10 centavos aqui na forma de dividendos, e ela só paga dividendos. Isso é bom porque não tem ali a retenção, né, do imposto de renda. Você pegar os últimos anúncios dela, desde 2021 para cá, é tudo dividendo. Então isso é bom para fortalecer o caixa e o fluxo de caixa do acionista, né, do investidor. Ela paga só dividendos aqui a Melnick. O próximo anúncio, pelo histórico dela, se tiver, é para ser em junho, né? Ano passado, ela anunciou dia 25 de junho, Datacom, e pagou no mês de julho mesmo. E depois teve mais um anúncio para o final do ano. Então, é uma empresa bem interessante, paga dividendos aí recorrentes ao longo dos anos. Falando agora um pouquinho de outra empresa, que é a Light, que foi pedido também de inscritos, para a gente comentar um pouco dela aqui, né? Ela é um outro segmento, é o segmento mais de varejo, né, tecnologia, ali ela vende produtos eletrônicos, tanto nas lojas físicas dela e também ela vende através de sites, né, marketplace, companhia focada mais na parte do varejo, né, de eletrônicos. E é uma empresa interessante, né, uma empresa bem lucrativa, a gente observa que ela está na região aqui dos R$5, caiu bastante, né, de uns anos para cá, de uns meses para cá, a empresa está crescendo só 6%. O PL está muito baixo, né? PL de 1, né? 1,5 aqui. É muito raro você encontrar hoje empresas na bolsa, né, com PL muito baixo, inclusive nem do setor perene você acha com um PL desse aqui. Então, empresa bem barata, PVP também muito atrativo, né, 0,3. Ela tem hoje um grande desafio que a gente vai comentar para você que já investe ou você que está querendo colocar a Light na sua carteira de investimento, entender o desafio do curto prazo, né, que é um desafio grande que pode impactar aqui a parte da geração da receita e o lucro da empresa. E ela está pagando hoje 20% de dividend yield, né? É um bom retorno de dividendos, né? 20% de dividendos. Fora isso, ela pode proporcionar ainda um bom crescimento, empresa de crescimento também, além de pagar bons dividendos. Seguindo com ela aqui, a gente fala um pouco da receita dela, de onde vem. O Brasil é 81% e outros países aqui representam 19%. Então, a empresa ela não gera só receita no Brasil, ela tem participação em outros países, e o que está pegando muito isso aqui, né? A receita de outros países que o mercado está enxergando que vai ter uma queda vertiginosa, uma queda forte aí, principalmente nos próximos balanços, devido às questões aí internacionais que nós estamos acompanhando, né? Não é só o petróleo que é afetado, existe uma cadeia produtiva, né, de produtos que acaba sendo afetado por essas questões aí de conflito. Então o mercado está enxergando que, apesar dela ter uma maior receita no Brasil, não vai ser suficiente para uma eventual perda de receita e diminuição de lucro, né, que vem ali desses outros países. Quando a gente olha hoje
A principal receita dela é a venda, né, de mercadorias, smartphones, notebook, e também ela faz a distribuição aí internacional. Então você tem hoje essa questão internacional, que é uma questão de dificuldade no curto prazo. Então, próximo balanço a gente vai ter acompanhado, depois, se possível, trazer, né? Mas já nesse balanço do primeiro TRI, a gente viu que teve uma queda na distribuição internacional devido às questões de conflito, que podem se resolver ou podem durar mais período. A gente não tem essa informação, a gente só vai monitorando, mas essa questão internacional pesa na venda dela, dos produtos ali que ela faz para outros países. Seguindo com ela, temos aqui a dívida, né? A dívida dela é muito boa, de controle, né? 0,24. Não é de agora, desde 2023 a empresa começou uma melhoria, né, nessa parte da eficiência da dívida dela, então dívida muito baixa. A gente observa que lá em 2022 era 1,7 e era considerado alto ainda aqui pelo gráfico dela, uma dívida de 1,7, né, que foi a maior em 2022, depois foi reduzindo e atualmente deu um leve crescimento, né, de um ano para o outro, mas está 0,24. A empresa bem redondinha, ela é bem controlada, né? Os investimentos dela é mais no fluxo de caixa, né? Para fazer compra, revenda de mercadorias, abertura, né? de novas unidades, novas lojas ali. A empresa ela é bem controlada. Outro ponto que chama atenção também é o potencial de retorno de valorização, né? Temos aqui o valor patrimonial dela, o valor hoje justo, ó, seria de R$16,02. Então, ela está na região ali dos R$5, um potencial aqui de mais de 200%, né, de retorno para você que está querendo uma empresa também de crescimento, né? Ela tem um bom valor patrimonial e paga bons dividendos. Então, R$16,02 é o valor justo pelo que ela tem hoje de patrimônio. O retorno também para o acionista, o ROI, a gente observa que vem crescendo, né? Ó, desde 2022, quando a dívida estava maior, né? Você viu que quando a dívida está grande em relação ali ao patrimônio, à geração de caixa, cai o retorno, né? Para o investidor fica menor. Ela foi reduzindo a dívida e hoje o ROI dela é fantástico. Ó, 22% de ROI, ganha de muito banco, né? Dificilmente você vai ver até um banco aí, uma empresa elétrica que tem um ROI tão alto que nem aqui a Light. Então, 22% de ROI, que é o retorno aqui para o acionista. Seguindo aqui com ela ainda, né, falar um pouquinho da dívida, né, ó, dívida baixa, 134 milhões. O valor de mercado dela é baixo porque a empresa que não faz muita aquisição não vai aumentar o seu ativo, né, de forma muito potencial, apesar que o ativo dela é 3 bi, não vai triplicar, dobrar, é muito mais. É uma empresa de geração de caixa recorrente, né, pelos movimentos que ela faz de compra, venda de produtos. O patrimônio líquido muito interessante, 1,5 bilhão, né? E uma disponibilidade aqui de 290 milhões. Então, mais caixa do que dívida, mais patrimônio líquido do que dívida. Uma boa empresa, né? Vive esse momento internacional. As taxas de juros, elas influenciam a companhia de uma outra maneira, né? Não é nem na questão da dívida, porque a dívida ela não tem muito. É a questão da demanda, ou seja, as pessoas que vão comprar smartphones, notebook, às vezes precisam ter parcelamentos, né? Precisam ter acesso ao crédito para fazer a compra. Não é todo mundo que vai comprar ali notebook que custa 6, 7 mil reais à vista. A pessoa quer parcelar, o smartphone também. E aí, como você tem um acesso menor ao crédito, né? Hoje a restrição ao crédito é maior porque os juros são maior, risco maior, os bancos fornecem menos crédito. E aí você tem esse risco, né, de venda também no mercado interno brasileiro, que é a questão da demanda dos produtos, né? As pessoas querem comprar, mas não tem oferta de crédito, então acaba sendo um pouco mais difícil o aumento das vendas também no Brasil. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouco do gráfico da companhia. A gente observa aqui a região dos R$5, né, que ela bateu, R$5,46 é a mínima dela, né, dos últimos meses aí. Se a gente pegar aqui o gráfico, arrastar um pouquinho, o ano passado, ó, em 2025, em agosto ela chegou a 6,23 e um pouco mais atrás ainda, ó, lá comecinho de agosto, final de julho, R$5,22, ó, e ela ficou um bom período, né? Se a gente arrastar aqui, ó, a gente pegar desde maio do ano passado, ó, maio de 2025, ela ficou de maio até o finalzinho de julho nessa região, ó, dos 5 e pouquinho, né? Depois ela cresceu, né? Chegou a bater aqui, ó, avançou forte, chegou a bater 6,86, 6,83 e foi avançando
até as máximas dela mais recente, né, que foi aqui, ó, região de R$ 8,23 em janeiro. E de lá para cá vem caindo, caiu mais aqui em razão daquilo que nós falamos, né, os conflitos, ó, em março, meados de março começou ali em Israel, né, Estados Unidos e o Irã, e aí você tem aqui o agravamento, o mercado já precificando essa questão lá dos produtos dela de venda internacional. É uma boa empresa, né? Tem que ficar só alerta em relação ao cenário atual. E outro ponto importante aqui, o volume de venda, a gente observa pelos esses pontos verde e vermelho, né? O ponto vermelho é a venda, ó. Desde março, ó, começou mais vender do que comprar. Então temos mais vendedores do que compradores nesse momento nas ações da Light. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouquinho do lucro dela, né? O lucro é importante. A gente observa que desde 2020 ó, começou a melhorar um pouco, caiu um pouquinho, depois voltou. E atualmente, nos últimos 12 meses, ela entrega entrega 5 bilhões, né, de receita e 340 milhões de lucro líquido. É um bom percentual, né? Uma receita de 5 bi e um lucro líquido de 342 milhões. A empresa bem redondinha, o que está pesando é o cenário, né? Tanto no Brasil, macroeconômico, e também o cenário ali internacional que pode afetar as vendas, né, da companhia, as vendas no Brasil e também as vendas ali internacional. Agora falando de dividendos dela, né? Pagou aqui o último anúncio, ó, foi no dia 30 de janeiro, ela pagou dia 31 de março, aqui JCP, 42 centavos. Né? Tem bons pagamentos, né, de dividendos recorrentes, ó, a empresa paga bons proventos. Pelo nosso histórico aqui da companhia, o próximo anúncio vai ficar mais ali para agosto, né? Ó, temos agosto que ela anunciou ano passado e também pode ser em dezembro que ela anunciou em 2024. Então, a expectativa nossa é que agosto ou final do ano ela possa anunciar aí mais dividendos ou JCP, né? Pelo histórico dela aqui, ela só vem anunciando JCP, aí você tem que tirar lá na fonte, né? Você pega o valor e tira 17,5%, que é a retenção na fonte do imposto de renda aqui para o JCP. Saindo de Alight, a gente fala agora de Marco Polo, né? Pomo 4, Pomo 3, que também foi pedido de inscritos para a gente falar um pouco da companhia. Ela está num momento também interessante, empresa de crescimento e também de pagamento de dividendos, tá? A gente vai falar da empresa aqui, a gente começa entendendo um pouquinho aqui da margem líquida, né? Que no meu modo de ver é um ponto positivo, a empresa vem aumentando a margem líquida, não é de agora, desde 2023 a margem líquida da Marco Polo vem crescendo, era 12 para 14, né? Chegou a 13 agora atualmente, a margem líquida da empresa. É importante que ela tem projetos agora do Move Brasil, são bilhões de reais em investimentos para renovação de frotas, né, ônibus e outros transportes também. A empresa vai absorver uma boa parte desse valor desse projeto Move Brasil e, consequentemente, a receita e as margens aqui, ó, devem aumentar nos próximos anos, o que vai facilitar ela pagar, né, mais dividendos. Né? A gente vê aqui também a questão hoje do dividendo da empresa, ó, o dividendo dela hoje está na faixa de 17,8%, né? Um bom dividendo, ó, quase 18% de dividend yield. Então a gente viu aqui, a gente só falou de boas empresas que pagam dividendos, né? A primeira Melnick ali 16%, né, dividendo, depois a Light 20% atualmente e Marco Polo aqui com 18% praticamente de dividend yield. E aumentou de um ano para o outro, né? Você viu que se você pegar aqui, ó, desde 2016 ela não pagava, né? Mas não pagava grandes dividendos, ó. 2024 chegou a 8%, o ano passado 21%, né? Então é recente esse aumento, né? É bem expressivo aqui nos dividendos de Marco Polo. Pela nossa projeção e com o projeto também Move Brasil, em bilhões de reais em investimento, a empresa pode anunciar mais proventos ou manter pelo menos nos próximos anos ali, enquanto durar esse programa, vai entrar mais receita também para a empresa aqui. O que me chama a atenção aqui nela é a questão aqui da dívida líquida, né, versus o EBITDA da empresa, também bem abaixo, né? Ó, você pega a média dela, estava 4, agora ela está na faixa de quase 1, né? Está praticamente 1 aqui a dívida líquida, ó, versus EBITDA, e vem diminuindo, né? Desde 2023 para cá, ó, começou a diminuir a dívida dela, ou seja, menos dívida, mais dinheiro sobrando, ela consegue investir mais, consegue crescer mais e consegue pagar ali, você viu, mais dividendos. Então não tem
muito mistério, né? Empresas com uma baixa alavancagem ou com uma tendência de menor dívida, elas vão pagar mais dividendos, vai dar mais retorno para o investidor, seja em bonificação, recompra de ações e também nos proventos, tá? Então, assim, é uma matemática muito simples de entender. Quanto menos dívida eu tenho, mais dinheiro sobrando eu vou ter. É claro, tem que ser empresa que gera caixa, gera receita, gera EBITDA, mas aqui Marco Polo é um case também que pode continuar pagando bons proventos aí nos próximos anos. Hoje a empresa ela atua não só no Brasil, né? Tem participação aí nos produtos dela que ela comercializa, né? Em outros países também interessante. Você tem aqui, ó, Brasil, 67% é a receita dela, Austrália 11%, Argentina 10%, México 9%, África com 3%. Então é uma receita bem diversificada. Ela também tem influência em outros países, então o cenário hoje de conflito, né, acaba também afetando aqui os produtos dela em outros países, né? Apesar de a Austrália estar um pouquinho longe do conflito, faz parte da Oceania, então você tem a Ásia ali, Oceania muito próximas, né? Também onde ela comercializa ali nessa região, né? Então você tem hoje essa questão internacional que também afeta aqui de maneira direta ou até indireta os produtos da Marco Polo, né? Além disso, a empresa ela tem hoje uma boa receita trimestral, né? Aqui, ó, 2,5 bilhões de receita por trimestre, e com o aumento ali do Move Brasil, as receitas que ela tem aqui no Brasil podem aumentar mais, né? Pode ser mais significativo a receita da empresa. Seguindo aqui a gente fala do gráfico dela, aqui o primeiro é o Pomo 4, né? As ações preferencial, Pomo 4, R$ 5,73. Né? Aqui perguntaram para a gente a diferença, né, entre Pomo 4 e Pomo 3. A Pomo 4 ela tem 80% do tag along, que é a proteção, e a Pomo 3 tem ali 100%. Tá? Então essa é a diferença entre elas. A liquidez, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente observa aqui uma liquidez boa, né, na Pomo 4. Apesar da queda aqui, é uma boa oportunidade. Finalzinho do ano passado, ó, ela chegou a bater 5,45, então ela está bem próximo das mínimas dos últimos 6 meses em média aí, né? A empresa bateu a máxima aqui, ó, R$ 7,02. Olhando hoje para o cenário aqui de dívida que a gente viu ali, a companhia ela tem um bom patrimônio líquido, né? E deve crescer mais ainda a questão principal ali, que é a geração de receita da empresa. O EBITDA mais forte faz com que a dívida também seja muito mais minimizada nesse cenário aqui. Então você tem hoje um valor de mercado, ó, 7 bi, afirma 8 bilhões. O patrimônio líquido dela muito bom, ó, 50% praticamente do valor de mercado é patrimônio líquido, né? 4 bilhões aqui. É raro você ver uma empresa assim, né? Existem algumas exceções, mas ela, você vê, ó, de 8 bi de valor, 4 bi é patrimônio líquido. Isso é muito bom, tá? É um indicador que a gente gosta bastante de analisar nas empresas que a gente investe, né? Existe a liquidez, ou seja, a empresa que dificilmente vai precisar recorrer com muita frequência a empréstimos. A dívida líquida, apesar de 1 bilhão aqui, com o aumento do EBITDA, acaba diminuindo, né, o percentual, você viu que está na faixa de 1 ali. Então, a dívida líquida dela aqui tende a cair por 2 motivos. Primeiro, maior geração de EBITDA, receita, ela vai conseguir amortizar mais rápido. E se tiver a redução dos juros, aí nos próximos anos vai diminuindo também. E a disponibilidade dela é um pouco maior que a dívida também, o caixa dela mais robusto, né? 1,8 bilhão de real. Seguindo aqui, a gente fala agora da Pomo 3, né? Mesmo valor praticamente, ó, o último fechamento, 5,73. Aqui o gráfico dela é um pouquinho diferente, né? A máxima chegou a 6,65. Você viu que a Pomo 4 bateu R$ 7,00. Então, aqui a liquidez tem um pouquinho de menor variação em relação às ações preferencial, né? E tem aquela questão do tag along também. Olhando hoje para o cenário aqui de tag along, né? Então você tem aqui, ó, a Pomo 3 aqui, ela tem 100% de proteção de tag along, né, para o acionista em caso de venda ali, transferência da empresa. Aqui, ó, a Pomo 3 é essa, 100%. Temos aqui a listagem dela no nível 2, né? Ainda não está no novo mercado, que seria muito bom também para a companhia, e um free float de 76%. Já as ações aqui Pomo 4, né, ela tem aqui, ó, 80% de tag along, né? O free float também 76% e está no mesmo nível 2 ali de segmento de listagem na bolsa. Olhando aqui para o cenário de dividendos agora, né? As diferenças praticamente não existem, né? Então aí você pode escolher Pomo 4, um pouquinho menor de liquidez, ou melhor, Pomo 4 mas tem mais liquidez,
ou a Pomo 3 um pouquinho menos de liquidez, mas os dividendos aqui, ó, mesmo valor. A Pomo 3 aqui, o último anúncio dela junto com a Pomo 4, né, ó, foi no mês de abril, pagou 8 centavos de JCP, e já aqui a Pomo 4 mesmo valor, ó, mesma Datacom, né, 8 centavos de JCP, e aqui a Pomo 4 vai ter ali 80% de proteção. Aí você vê qual que é melhor. Um pouquinho mais de liquidez aqui, né, para você ir vender, comprar, fazer também alguma estratégia de opções, né? A Pomo 4 é mais indicada para isso. Ou você vai na Pomo 3, tem mais segurança e paga o mesmo valor, né? De dividendos, aí você vai escolher qual que se enquadra melhor aí na sua opção de investidor. Então falamos nesse conteúdo de 3 boas empresas, né? Existem desafios, é claro, mas também existem muitas oportunidades nelas. São grandes pagadoras de dividendos e também existe ali um grande potencial de retorno para as companhias, principalmente na questão do aumento da receita, né? Previsão também do lucro, né? Companhias bem redondinha. As dívidas, a gente viu que cada uma delas tem uma característica, pode ser afetado ou pode ter uma estratégia de diminuição do endividamento, mas são boas empresas que foram pedidos de inscritos, tá? Do nosso canal aí para a gente falar de uma dessas. Nós falamos das 3, né? Para ganhar principalmente tempo aí, que a nossa agenda tem bastante conteúdo, mas deixa nos comentários se você tem uma dessas, se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like ali que é importante e deixa também se você deseja que a gente fale de uma outra empresa que a gente não falou ou que a gente não traz com tanta frequência para a gente comentar e trazer a nossa visão sobre elas. Se você ainda não é inscrito, também se inscreve, é importante, temos muitos telespectadores aí que acompanham nosso canal que não estão inscritos, então se você gosta do conteúdo, vai lá, se inscreve, que é gratuito. Nos encontramos